Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da situação do Justin Roiland, que acabou de ver um novo grande desenvolvimento. Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando essa situação para vocês, alguns meses atrás o Justin Roiland estava sendo acusado, de violência doméstica e etc, uma situação muito terrível, digamos assim. Eu falei aqui no canal a respeito disso, eu falei que eu ia esperar a gente ver um desenvolvimento um pouquinho mais aprofundado, porque não dá pra gente saber, exatamente o que tinha acontecido, só que no meio disso, muitas outras acusações começaram a surgir em volta do Justin Roiland, muitas mensagens começaram a vazar, muitas coisas realmente começaram a acontecer em volta da pessoa ali do Justin Roiland, e coisas que já tinham acontecido 5 até 10 anos atrás, e ele acabou sendo demitido não só pela Adult Swim, como pela própria empresa de games que ele criou, a Squant Games. Ele acabou sendo demitido, ele perdeu vários projetos diferentes, o que levou muitas pessoas a questionarem essa decisão de demitir o Justin Roiland sem que o processo tivesse chegado ao fim, só que muito mais pessoas, pelo menos eu que acompanho a mídia norte-americana, acompanho os fãs de Rick and Morty lá dos Estados Unidos, parecia que tinha muito mais gente contra o Justin Roiland, inclusive pelas mensagens que vazaram, do que pelo próprio caso de violência doméstica. Então foi um daqueles casos que quem acabou fazendo o julgamento para ele ser demitido não foi nem o juiz e etc, foi o Twitter, foram as pessoas ali nas redes sociais, e ele acabou sendo de fato demitido de Rick and Morty. Então as vozes de Rick and Morty a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque caso vocês não saibam, o Justin Roiland, que é co-criador da série, faz não só as vozes do Rick e do Morty, como faz as vozes de uma porrada de personagens coadjuvantes ali dentro da série. Então os dois protagonistas têm as vozes do Justin Roiland. Eu acho que dá para substituir, não acho que seja uma voz insubstituível, ainda mais porque existem muitos imitadores, talvez tivesse que pagar alguma coisa pro Justin Roiland para usar uma voz que ele criou, digamos assim, mas eu acho que daria para continuar, assim como aqui no Brasil, Rick and Morty continuou, sendo que a dublagem foi modificada. Então eu sempre separei entre duas coisas diferentes, o processo é uma coisa e as mensagens que vazaram é uma coisa totalmente diferente. Pelo que eu entendi, pelo menos, ele foi mais demitido pelas mensagens que vazaram do que pelo próprio processo, porque, como eu disse, o processo ainda não tinha acabado e agora a gente acabou de ter uma revelação. Então aqui, só para vocês verem, primeiro eu vou lá no Twitter, mostrar para vocês, isso foi o que ele postou, ele postou Justiça, 16 horas atrás, e aqui ele postou um texto, tá com 24 mil curtidas, 3.478 comentários e quase 7 mil retweets, Então a gente vê que tá movimentando ali as redes sociais. E a tradução, tá aqui no decorrer da matéria, eu não vou ficar traduzindo simultaneamente ali para vocês. Acusações de violência doméstica de Justin Roiland são rejeitadas. Criador de Rick and Morty critica mentiras horríveis relatadas sobre mim. 22 de março, reportagem feita ontem, no período da tarde, lá nos Estados Unidos. O criador de Rick and Morty, Justin Roiland, foi inocentado das acusações de violência doméstica. Então aqui eles estão realmente usando a palavra inocentado, Eu não sei exatamente qual é a situação do processo, então não dá para dizer se ele foi realmente inocentado ou não. Mas como eu disse, para mim, essas acusações a gente não tinha como saber qual seria o desfecho. Então agora parece que a gente tem um desfecho muito positivo pro Justin Roiland. E eu fico feliz de saber isso, que pelo menos nessa acusação aí, que estava acontecendo, ele foi inocentado. Ele ainda não deu explicação nenhuma, com relação às mensagens que vazaram. Como eu disse, eu acho que foi um acúmulo de fatores. Se ele não tivesse sendo acusado, as mensagens provavelmente não teriam vazado, porque saíram coisas ali de 5 anos atrás, 10 anos atrás, e também coisas do podcast dele, coisas que ele falou ali no decorrer do podcast, que talvez se não tivesse esse contexto do processo, não tivesse acontecido a mesma coisa. Então foi uma somatória de fatores, só que agora que essas demissões já aconteceram, eu acho muito difícil dessas empresas voltarem atrás, a menos que os fãs pedissem, A gente viu mais ou menos a mesma coisa acontecendo com o James Gunn. O James Gunn foi demitido da Marvel por coisas semelhantes ao que aconteceu com Justin Roiland. Se a gente excluir esse processo que estava rolando, os dois tiveram situações relativamente parecidas. Eu não estou dizendo que as situações foram iguais, só que aí o James Gunn conseguiu um projeto novo na DC,
aí a Marvel recontratou ele para fazer o filme Guardiões da Galáxia 3. Então, será que a mesma coisa pode acontecer com Justin Roiland? Será que agora que esse processo teve um desfecho, eles podem chegar a um acordo, né? Do mesmo jeito que a Disney relevou as coisas que o James Gunn tinha feito no passado? Será que a Adult Swim, que é uma empresa que releva muito mais situações como essas, como eles já fizeram, né, com o próprio Dan Harmon, o Dan Harmon também tinha situações como essa no currículo, e a Adult Swim acabou relevando, e ele é um dos co-criadores, e ele continua ativamente na produção das próximas temporadas de Rick and Morty. Então, eu acredito que daria sim, mas é muito difícil a gente ver uma empresa como essas dando o braço a torcer, né? Eu fiquei muito surpreso quando a Disney deu o braço a torcer e recontratou o James Gunn. Agora resta a gente ver se a Warner vai fazer a mesma coisa. Ou se eles vão falar, não, somente o que tem de mensagens lá é o suficiente para ele continuar demitido. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo explicando ou explico nas redes sociais, né, para não ter que abordar assuntos mais delicados aqui no vídeo. Eu faço lá no Twitter alguma coisa explicando essas mensagens aí do Justin Roiland que vazaram, eu faço um compilado, mas são mensagens com menores de idade ali, com conotação, né, que vocês imaginam, e mensagens preconceituosas e etc. Então tem uma porrada de coisas diferentes, né, que ele foi acusado, justamente porque ele estava com esse processo na justiça. E aqui, ó, Kimberly Eds, porta-voz do escritório do procurador distrital de Orange County, disse em um comunicado: rejeitamos as acusações hoje por não termos provas suficientes para provar o caso, além de qualquer dúvida razoável. Então não é que ele foi inocentado, né? Eles não aceitaram as provas ali que foram mostradas, né? Não tinham provas suficientes de que algo tinha acontecido. Roiland foi à mídia social para responder às acusações retiradas, escrevendo em um comunicado que está agradecido pelo caso ter sido arquivado, e ele acrescentou: ainda estou profundamente abalado pelas mentiras horríveis que foram relatadas sobre mim durante este processo. Roiland compareceu ao tribunal em janeiro para uma audiência pré-julgamento, depois de ter sido acusado de um crime de agressão doméstica com lesão corporal e um crime de cárcere privado por ameaça, violência, fraude e ou engano. Ele se declarou inocente das acusações em 2020, então isso já estava rolando fazia bastante tempo, né? Uma segunda audiência pré-julgamento foi marcada para 27 de abril. E aí ele continua, né, naquele post que ele fez no Twitter: sempre soube que essas alegações eram falsas e nunca tive dúvidas de que esse dia chegaria, disse Roiland no novo comunicado. Agradeço que este caso tenha sido encerrado, mas ao mesmo tempo ainda estou profundamente abalado pelas horríveis mentiras que foram relatadas sobre mim durante o processo. Acima de tudo, estou desapontado que tantas pessoas foram tão rápidas em julgar sem conhecer os fatos, com base apenas nas palavras de um ex-amargurado tentando ignorar o devido processo e me cancelar. E ele continuou, né? O fato de ter conseguido, mesmo que parcialmente, é vergonhoso. No entanto, agora que o processo legal terminou, estou determinado a seguir em frente e focar em meus projetos criativos e restaurar meu bom nome. Então eu até acredito que na empresa de games, né, na Squant Games, eu acho que ele tem muito mais chances de retornar do que na própria Adult Swim, né? Eu acho que lá ele pode ter uma participação muito maior nas decisões, né? Mesmo agora, ele deve ter ações ali na empresa ainda. Eu não sei exatamente qual é a situação da Squant Games, mas eu acredito que é uma possibilidade muito maior, enquanto na Adult Swim eles ainda têm o Dan Harmon, eles ainda têm a equipe de roteiristas. O Justin Roiland não estava sendo mais tão importante assim na produção dessas últimas temporadas, porque ele já estava produzindo Solar Opposites, ele já estava produzindo os videogames lá que ele está fazendo, então ele já tinha se afastado um pouquinho, né, da produção. Então eu não acho que vai ter muito boa vontade da Adult Swim para recontratar. Eu gostaria muito que isso acontecesse, porque eu adoro Rick and Morty, eu gostaria muito de continuar vendo o envolvimento do Justin Roiland. Ele é um cara que eu sempre gostei bastante, eu sempre acompanhei, né, a carreira dele, mas resta a gente ver agora, né, o que vai acontecer nesse sentido. E aqui, ó, o advogado do Roiland, T. Edward Welborn, acrescentou em uma declaração à Variety: parabenizo a Procuradoria do Condado de Orange por conduzir uma revisão completa dos fatos e decidir arquivar o caso contra Justin. Estou grato que a justiça tenha prevalecido. A Adult Swim cortou relações com Roiland no final de janeiro por causa das acusações de violência doméstica. Na verdade, não foi só por isso, né? Foi, como eu disse, por uma somatória de fatores. A rede disse em um breve comunicado na época: a Adult Swim encerrou sua associação com Justin Roiland. Roiland então se demitiu da Squant Games, a empresa de desenvolvedores de videogame que ele fundou em 2016. Então o fato dele ter se demitido, né, dele ter saído por conta própria, pode ajudar, como eu disse, um possível retorno. Mais conhecido, aqui eles falam um pouquinho a respeito,
né, da carreira. E o Hulu fez a mesma coisa, né? Então não só ele perdeu o cargo na Adult Swim, perdeu o cargo na Squanch Games, como o Hulu também o dispensou de ambas as séries. Então o Hulu dispensou de Justin Roiland, de Solar Opposites e de Koala Man, que é até pior, né? Porque ele é muito mais responsável por Solar Opposites a essa altura do que ele era responsável por Rick and Morty, que já tinha um orçamento maior, que tinha outro criador, né? Eu sei que o Solar Opposites também tem outro criador, mas eu acho que o Justin Roiland era a figura mais importante em Solar Opposites, enquanto, na minha opinião, a figura mais importante em Rick and Morty é o Dan Harmon. O Hulu falou exatamente a mesma coisa, ó, terminamos nossa associação com Justin Roiland, os shows não foram cancelados e continuarão sem o envolvimento dele. Adult Swim e Hulu se recusaram a comentar sobre este último desenvolvimento. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que muitas vezes os estúdios, né, essas grandes empresas, eles tentam tirar os criadores da jogada. Isso já aconteceu em uma porrada de séries diferentes. A série começa a fazer muito sucesso, aí o estúdio começa a ter as ideias deles, né? Aí a Cartoon Network, a Adult Swim, a Warner, eles começam a ter ideias do que fazer com Rick and Morty, de como avançar daqui pra frente. E muitas vezes os criadores são contra, porque os criadores às vezes têm direito de Final Cut, eles têm direitos ali a decidir o que vai acontecer. Então, quando existe a oportunidade de uma empresa como a Adult Swim de tirar o produto do criador e passar a ter um controle maior, eu acho que eles aproveitam essa oportunidade sim, né? Eu não sei se foi exatamente o que aconteceu nesse caso, a gente vai ver o que vai acontecer aí nas próximas temporadas, mas isso é muito comum de acontecer, a gente tem que se lembrar disso. Então não exclua a possibilidade de nada acontecer envolvendo a Adult Swim justamente por isso, porque eles conseguiram tirar o Justin Roiland da jogada e com isso eles aumentaram um pouquinho o controle deles. A gente não sabe o que está acontecendo, né, nos bastidores, mas eu acho que pode ter um pouquinho disso também em jogo. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje era mais para trazer essa novidade aqui para vocês, como eu tô acompanhando, mesmo que de longe. Como eu disse, eu não vou ficar fazendo muitos vídeos a respeito dessa situação do Justin Roiland, porque é uma situação um pouquinho mais delicada, que eu nem curto abordar muito aqui no canal, mas eu trouxe aqui para vocês. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que com esse andamento aí desse processo do Justin Roiland, ele deveria ser recontratado pela Adult Swim? Ou vocês acham que ele não deveria? Na minha opinião, ele deveria, mas eu não vejo isso acontecendo, pelo menos num futuro próximo. Eu acho que a situação do James Gunn seria o exemplo ideal, né, para os agentes ali do Justin Roiland utilizarem para conseguir trazer ele de volta para Adult Swim, porque aconteceu uma situação muito parecida mesmo. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu fico curioso e com certeza quando esses desenvolvimentos forem acontecendo, eu vou trazendo aqui para vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acham a respeito disso tudo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.